Tô Tá. gravando. E também tô já jogando lá pro YouTube a primeira parte. Aí eu tô colocando por partes, né? Porque fica melhor para o pessoal lá também, que tá no Zap agoniado, querendo assistir. Então vamos ler aqui a conclusão, né? Esse foi um trabalho de um aluno lá da USP, né? Foi uma pesquisa legal que ele fez na internet sobre essas situações aí. Sobre o efeito Lúcifer, né? Então ele vai dizer o seguinte: o homem sempre se considerou um ser acima dos demais, pois ele é dotado de inteligência. Mas, mais do que isso, tem a capacidade de se comunicar e transferir seu conhecimento. A independência também é uma característica das mais apreciadas. Ter a liberdade de seguir o caminho que bem entender. Ao menos é isso que imaginávamos. Esses estudos comprovaram o quanto nossa personalidade é desnecessária nos momentos de decisão. O nazismo é um grande exemplo de como podemos ser facilmente influenciados e até mesmo para executar ordens inescrupulosas de uma pessoa com princípios morais deturpados. Todo um país se ajoelhou perante o líder que promoveu um dos grandes genocídios já vistos na história da humanidade. Contudo, as pessoas podem alegar que o nazismo fora favorecido por uma série de fatores externos e internos ao país. Então, vamos citar um outro exemplo. A ditadura militar brasileira, no fundo, se avaliarmos o que ocorreu em nosso próprio território, podemos dizer que houve a experiência da prisão de Stanford em escala continental, onde os guardas, os militares não souberam lidar com o poder adquirido e passaram a fazer uso da violência extrema contra o próprio povo brasileiro, os prisioneiros. Ao que parece, o ser humano está perdendo sua personalidade e se tornando apenas mais um perante toda uma sociedade, incapaz de se diferenciar. Dentro de cada um de nós há um conformismo e um totalitário, e não é preciso muito mais do que o uniforme certo para que ele venha à tona. Essa frase aqui é do Felipe Zimbardo, né, que foi esse pesquisador aí, né, que desenvolveu o conceito de efeito Lúcifer. Tá, gente? Gostaram então desse texto? Acharam interessante? Interessante, professor. Beleza, então. Né? Então, qual vai ser o nosso trabalhinho de hoje, né? Para a gente aprofundar nesse texto aí e também para a gente ter uma ideia aí da gente, enquanto acadêmicos de psicologia, a gente produzir uma live, né? Para esclarecer as pessoas, né? E tranquilizar elas, né? Porque nós, cidadãos, estamos sendo alvos, né? De muitas fake news, né? E de muita disseminação de ódio, né? Principalmente aí nas mídias sociais. E isso está influenciando negativamente as pessoas. Então, acho que a gente tem que, principalmente dentro de uma disciplina como psicologia psicossocial, né? Produzir algum material, né? Para discutir isso. Mas a finalidade, né? Que a gente, lá na frente, produza uma live, né? Que a gente possa compartilhar aí com a população, né, essas ideias. O outro texto, né, é disseminação do ódio nas mídias sociais. Então, qual seria a tarefa de hoje? Seria vocês darem uma lida nesse texto aqui, né? E aí dentro assim de 1h, 8h30, 9h30 mais ou menos, a gente voltaria e aí a gente montaria uma discussão aqui pelo Zoom, né? Vocês montariam. E aí eu precisaria que uma ou duas pessoas fossem mediadoras dessa discussão, né? E o tema seria, né, essa disseminação de ódio, né, que está acontecendo e as fake news, né? Como isso está afetando as pessoas, né, durante esse isolamento e qual é o nosso papel, né, enquanto psicólogos, né, de conscientização com essas pessoas. Até porque, vou mostrar aqui um instantinho, nós, dentro do nosso código de ética, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Já leram o código de ética do psicólogo? Então, leiam lá, que é importante. Dentro do nosso código de ética, o que ele vai falar? Quais são os princípios fundamentais da profissão do psicólogo?
psicólogo ele baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, por favor, tem gente aí com o áudio ligado, tá com barulho de prata e atrapalhando. Por favor, tem como desligar? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, já foi. Então, voltando lá. Então, o código de ética do psicólogo... Opa, peguei o errado. Deixa eu voltar lá. O código de ética do psicólogo ele fala isso, né? O nosso código de ética é baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, o psicólogo ele tem que trabalhar visando o quê? A gente trabalha com o quê, gente? Com sofrimento psíquico, né? Então, nosso trabalho é visando promover saúde e qualidade de vida das pessoas e das coletividades, tá? E contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aqui, o mais importante, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, como eu falei para vocês, o psicólogo ele é que nem os filósofos de antigamente, ele é um pensador livre, né? E que ele tem que tomar uma posição, né? Livre, quando eu digo, eu me lembro de um professor meu falando, né, que o psicólogo ele não tem política, o psicólogo não tem religião, o psicólogo não tem sexo, né? Ele deve agir de forma responsável, tá? E analisar o que está acontecendo ao nosso redor, né? Tanto a política quanto a economia, a religião, a sociedade e a cultura. Tá? Então, eu gostaria que hoje vocês montassem uma discussão, né, se posicionando, enquanto acadêmicos de psicologia, sobre, né, esse discurso de ódio que é mantido, né, nas redes e está passando para a nossa realidade, né, está saindo do virtual e indo para o mundo real, né, e essa questão das fake news aí, né, que estão afetando as pessoas que estão em isolamento. Tá? Então, outro ponto aqui importante, o psicólogo atuará por responsável, deixa eu ver, não, esse não. Aqui, ó, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica e aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Então, a gente tem um papel muito importante na sociedade, né, que é promover o acesso dessas pessoas às informações e ao conhecimento da ciência. Mas, para isso, o que precisa? Precisa a gente estudar, né, e começar a formar a nossa própria opinião, né, em relação a isso. Tá? Deixa eu ver se tem algum ponto importante. Acho que basicamente é isso, tá? Então, a ideia de hoje, né, gente, a partir de agora, é vocês pegarem esse texto aqui, disseminação do ódio nas mídias sociais, análise da atuação do social media, né, que é um texto base aí que eu dei para vocês, darem uma lida, né, darem uma pesquisada e voltarem daqui mais ou menos uma hora, né, e promovermos aqui uma discussão entre nós, né, uma pré-discussão para a gente, num futuro bem próximo, planejarmos uma live, né, eu com vocês, sobre esse assunto, né. Então, eu gostaria de saber, assim, quem poderia se voluntariar, né, para ser o mediador dessa discussão aqui, né. E se vocês sabem, né, qual o papel de um mediador. Então, gente, quem poderia ser? O senhor colocou esse texto lá no grupo? Eu pedi para o Rubson e para a Tayla enviarem. Eles enviaram para vocês? Eu não estava acompanhando ontem no grupo. Enviaram no grupo, gente. No grupo. Aí vai mudando o preço. Uhum. Então, quem poderia ser o mediador da discussão hoje? Pode ser uma ou duas pessoas, no caso. A Tayla, que já é por natureza. Gente, eu tinha pensado na Tayla, acredita? Misericórdia. Ela e o Hubson são os dois mediadores da sala.
Gente, só que aí, assim, eu acho importante, assim, eu gosto muito do Rubens e da Tayla, né? Só que vocês não podem também sobrecarregar eles de funções, né? Eu acho importante também que vocês, outras pessoas, participem também, nesse Professor, sentido aí. seria para debater o texto? Não, é mediador. Seria, o tema, né? Sandra. O tema seria o Eu não. seguinte, Poliana, a influência, né? No caso, porque o texto ele vem falar aqui do discurso de ódio, né? Que é uma coisa, os haters, né? Como falam na internet, né? E como isso afeta, né? A mídia, né? Tendo essas pessoas aí como haters, né? Como pessoas que odeiam. Como isso está influenciando essa disseminação desse discurso de ódio, a internet, né? E também está influenciando a nossa vida agora, né? E além do mais, a própria questão das fake news, né? Como é que isso está afetando a gente socialmente, né? Dentro desse isolamento. Então, vocês vão ter que relacionar, né? Esses temas aí com o isolamento e fazer uma discussão em cima dele. Essa que Mas é a dentro ideia. do texto, se eu quer, né, professor? Dentro do texto, né? Tem esse texto aí como base, né? Mas aí vocês também, Tem que... essa discussão é uma maneira de estimular vocês, enquanto estudantes de psicologia, de forma responsável, né? Porque afinal de contas nós temos uma responsabilidade com a sociedade, né? De passar, de esclarecer as coisas, né? Então é uma maneira também de você treinar, né, Alexandra, a sua discussão também, né? As suas ideias, né? Tá, mas o que eu estou perguntando é o seguinte: queria o senhor saber, quer que a gente faça isso, esse debate, diante do texto ou diante da situação que a gente está vivendo hoje? Ambas as coisas. Você vai pegar o texto para se basear, né? E vai pegar as suas vivências, né? O que você está passando, o que você está percebendo, né? Enquanto acadêmica de psicologia. Professor, Oi? eu posso tentar ser mediadora. Oi? Eu posso tentar ser mediadora. Opa, obrigado, Ana. Obrigado. Eu não consegui, aí isso já foi outra pessoa. Isso, mas tem que ter uma outra pessoa também para mediar, né? O papel do mediador, né? É justamente tentar, né? Tentar não, né? Ajudar, né, com que a discussão vá no rumo do tema, né? Que não saia do tema, que permaneça nesse tema aí. É esse que vai ser o papel do mediador, né? E evitar também desgastes, né, e discussões desnecessárias, né? eu também posso ser, professor. Poliana? É Poliana, né? Isso. Beleza, então. Bacana. Então a ideia é a seguinte agora, a gente dá uma pausa aqui, aí dá uma hora para vocês, né? Aí quando fossem umas 9h30, né, a gente abre aqui para discutir o tema. Aí vocês podem também pesquisar na internet aí, né, coisas para se basearem, tá? Então, Professor, depois só explica para a gente direitinho aquele texto que o senhor não deu data prevista para entrega, por favor, aquela sua atividade lá. me procura no privado, né? Porque hoje a gente está tirando para ver matéria nova, né? Não, Aí mas não é quem... a atividade, mas não é o trabalho não, que é para completar a nota, não. É aquele primeiro, que é para todo mundo. O Qual? que Aquele que o senhor colocou a família, possibilidade de publicar no Médium. Ah, sim. tá. Não, esse trabalho ainda está em aberto, né? Aí, se der tempo, hoje com calma eu dou uma explicada nele, tá bom? Mas não se batam muito aí, porque esse é um trabalho que a gente vai estender, né? Visto que o segundo bimestre começou, né? Aí, se der, porque hoje o foco é essa discussão, mas aí se der tempo no finalzinho, sobrar um tempo eu falo, tá bom? Beleza. Tá bom. Então, todo mundo entendeu a tarefa? Tem alguma dúvida? Eu entendi. Não. Eu entendi. Tá, beleza. Eu entendi. Eu e a Ana, a gente vai ajudar o senhor a manter a direção daquilo que vai ser discutido, que no caso é o texto base do ódio nas mídias sociais, para a gente não fugir do tema. Isso. Perfeito. Então vamos para a leitura. Isso. Aí, quero participação, tá, pessoal? De todos, tá bom? Então, vou fechar aqui, né? Aí, daqui a uma hora a gente volta, então, tá? Tá bom, professor. Tá, muito obrigado. Beleza.